eu sou a professora Joira e nesta aula falaremos sobre magnetismo. Você já deve ter visto um ímã, mas você sabe o que é um ímã e que tipo de força ele exerce? Temos ímãs naturais e ímãs construídos artificialmente. Os ímãs naturais são fragmentos de minério de ferro, conhecido como magnetita. Os ímãs também podem ser construídos artificialmente, através de um processo chamado de imantação. Todos os ímãs naturais, como os artificiais, têm propriedades importantes. Os ímãs atraem substâncias, como o ferro, o níquel e o cobalto. A orientação de um ímã, quando livre, é sempre em direção dos polos geográficos. E devido ao alinhamento espontâneo de um polo do ímã com o norte e do outro com o sul da Terra, os polos de um ímã foram denominados Polo Norte e Polo Sul. Dependendo dos polos que se aproximam, exercem forças de atração ou repulsão. Se aproximarmos polos iguais, surge a força de repulsão entre eles. Se os polos forem diferentes, a força é de atração. Os polos de um ímã são inseparáveis. É possível separar os polos magnéticos de um ímã, porque a cada divisão dá origem a um ímã com dois polos magnéticos. Para identificar o campo magnético, basta fazer a seguinte experiência: colocar malhas de ferro espalhadas sobre um papelão e depois colocarmos um ímã sobre ele e sacudirmos bem rápido o papelão. Você verá as linhas do campo magnético, pois cada fragmento se comporta como uma pequena agulha magnética. A partir dessa experiência, podemos notar que o ímã gera um campo de forças, que denominamos campo magnético. As linhas de indução em volta do ímã sempre terá o sentido no norte para o sul magnético. Com isso, uma agulha magnética em qualquer ponto de um campo magnético orienta-se na direção tangente à linha de indução e com sua extremidade norte apontando o sentido da linha, que chamamos de vetor indução magnética, representado pela letra B. O físico Hans Christian Ørsted construiu um circuito utilizando uma bateria, um fio condutor e um interruptor. Embaixo do fio colocou uma agulha magnética. Ao fechar o circuito, ele observou que a agulha sofria um desvio e, interrompendo o circuito, a agulha voltava a se orientar ao longo do campo magnético terrestre. Com isso, ele concluiu que a corrente elétrica produz um campo magnético. Veja essa figura. Temos espalhado malhas de ferro sobre um papelão e perpendicularmente atravessando o papelão temos um fio condutor, por onde passa uma corrente elétrica. Podemos perceber as linhas de indução do campo magnético gerado ao redor do fio. A direção das linhas do campo magnético é consequentemente do vetor indução magnética. Varia com o formato do fio e o sentido desse vetor é obtido pela regra da mão direita. Posicionamos o polegar alinhado com a corrente elétrica I, que percorre o fio. Assim, ao fechar os demais dedos envolvendo o fio, obtém-se o sentido das linhas de campo magnético. A intensidade do campo magnético gerado ao redor de um fio condutor percorrido por uma corrente elétrica depende da intensidade dessa corrente, da distância entre o fio e o ponto de localização do vetor de indução magnética e de uma constante relacionada ao meio material que envolve o fio, ou seja, a permeabilidade magnética. No Sistema Internacional de Unidade, a medida do campo magnético é o Tesla. A permeabilidade magnética no vácuo
é igual a 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. A intensidade do campo magnético em um fio retilíneo é dada pela seguinte expressão: a permeabilidade magnética vezes a intensidade da corrente dividido por 2 vezes π vezes a distância entre o fio e o ponto de localização do vetor indução magnética. A intensidade do campo magnético em uma espira de raio R é dado pela seguinte expressão: a permeabilidade magnética vezes a intensidade da corrente dividido por 2 vezes o raio da espira. A intensidade do campo magnético em uma solenoide com várias espiras é dado pela seguinte expressão: a permeabilidade magnética vezes a intensidade da corrente vezes o número de espiras dividido pelo comprimento da solenoide. Considerando que uma carga pontual que, com velocidade v, é lançada em uma região onde existe campo magnético uniforme B, passa a atuar sobre ela uma força magnética com intensidade dada pela seguinte equação: a intensidade da força magnética é igual ao módulo da carga elétrica vezes a velocidade da carga elétrica vezes a intensidade do campo magnético vezes o seno do ângulo formado entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Podemos observar na figura que a direção da força magnética é perpendicular ao plano formado pelo vetor velocidade e o vetor campo magnético. O sentido da força magnética é dada pela regra da mão esquerda. O dedo polegar indica a força magnética, o dedo indicador indica o vetor indução, o dedo médio indica a velocidade. Esta regra fornece diretamente o sentido da força magnética, que age em cargas positivas. Se a carga for negativa, basta inverter o sentido obtido pelo polegar e teremos o sentido correto. Vamos realizar agora alguns exercícios. Exercício número 1. Um fio de cobre reto e extenso é percorrido por uma corrente elétrica I igual a 1,5 ampere. Qual é a intensidade do vetor campo magnético originado em um ponto à distância R igual a 0,25 metros do fio? Dado a permeabilidade magnética no vácuo igual a 4 vezes π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Alternativa A. B igual a 10 elevado a menos 6 Tesla. B igual a 0,6 vezes 10 a menos 6 Tesla. B igual a 1,2 vezes 10 a menos 6 Tesla. B igual a 2,4 vezes 10 a menos 6 Tesla. B igual a 2,4 vezes 10 elevado a 6 Tesla. Resolução. A intensidade do campo magnético em um fio retilíneo é dado pela seguinte expressão: a permeabilidade magnética vezes a intensidade da corrente dividido por 2 vezes π vezes a distância entre o fio e o ponto de localização do vetor indução magnética. Substituímos os valores numéricos fornecidos pelo exercício e resolvemos matematicamente a equação. Assim, temos que a intensidade do campo magnético é 1,2 vezes 10 a menos 6 Tesla. Alternativa C. Exercício número 2. Um condutor
suportando uma corrente elétrica I, está localizado entre os polos de um ímã em ferradura, como está representado no esquema. Entre os polos do ímã, a força magnética que age sobre o condutor é melhor representado pelo vetor x1, x2, x3, x4 ou x5. Resolução. Pela regra da mão direita, podemos verificar que a força magnética é melhor representada pelo vetor x4. Alternativa D. Fonte das imagens, bibliografia consultada. Assim, encerramos nossa aula sobre magnetismo.